Nação, o que foi aquilo ontem? O que foi aquilo ontem na estreia do Flamengo na temporada 2026? Apenas uma semana de treino, apenas uma semana de treino na pré-temporada e o Flamengo apresentou ontem uma partida impecável, intensidade lá em cima, parecia que estava no meio do ano já, mano. Os rivais ficaram com medo do Flamengo. E foi o time misto, não foi o time titular. E os rivais ficaram com medo. É isso que eu tô falando pra vocês. E vou falar daqui a pouquinho, repercutir a vitória do Flamengo sobre o Vasco da Gama, o amasso que o Flamengo deu no Vasco da Gama ontem. E olha só, nação, vou trazer também informação de Paquetá. Eu sei que já tá enchendo o saco essa novela Paquetá, mas tem informação nova. Paquetá foi afastado do West Ham e não deve mais treinar pelo clube inglês. Agora resta o Flamengo negociar a compra do jogador, né, para vir agora em janeiro, já no início da temporada, para o Mengão. Tem também informação de Alan e de Michael, é isso mesmo, mercado da bola de jogadores no Flamengo, né? Felipe Luiz que não pretende contar com Michael e nem com Alan nessa temporada 2026. E vou repercutir também, né, o amasso do Flamengo sobre o Vasco ontem, mas antes de tudo, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada, deixe o like aí também que ajuda bastante e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera? Pois é, nação, vamos lá, se puder dar uma hypada aí também no canal Wesley Filador, estava esquecendo da hypada aí, valeu, galera? Pois é, nação, rapaz! Os vascaínos estão chorando após a derrota de ontem. Estão falando, mano, que a arbitragem roubou. O Flamengo deu um amasso no Vasco ontem, um amasso, daqui a pouco eu trago os números, um amasso no Vasco, e eles falando que só perdeu por causa da arbitragem. Agradeçam, vascaínos, ao goleiro Léo Jardim, mano. Agradeçam ao goleiro Léo Jardim que salvou. O Léo Jardim salvou o Vasco de uma goleada ontem. Era pra ter sido 4-5. Se não fosse o goleiro, mano, vocês estariam hoje passando vergonha. O goleiro salvou, virou nóia o Léo Jardim ontem. Galera, é o seguinte, cara, que partidaça do Flamengo, eu fiquei empolgadíssimo, mano. Porque eu vi o Flamengo ontem numa rotação, numa intensidade que eu não esperava. Eu não esperava aquilo tudo que eu vi ontem, mano. Flamengo com time misto. Outros titulares foram Rossi, Léo Pereira, Pulgar e Carrascal. 4 titulares ontem, jogou até o garoto da base, até o Daniel Sales na lateral esquerda, improvisado na lateral esquerda, e jogou bem o moleque, hein? O Daniel Sales jogou bem na esquerda e pode ajudar o Flamengo durante essa temporada 2026, jogou bem o moleque, hein? Jogou bem, e o Flamengo, mano, o que é aquilo, cara? Apenas uma semana de treinamentos na pré-temporada, apenas uma semana de treino, e o Flamengo parecia que já estava no meio do ano, mano. Parecia que já estava no meio da temporada. Impressionante o desempenho físico dos jogadores. O entrosamento também. Vitão, pela primeira vez, jogou pelo Flamengo. Vitão, estreando pelo Flamengo, o zagueiro Vitão. E foi bem o Vitão em ação. Vitão bem seguro na zaga. Eu gostei de ver o Vitão. Saída de bola, né? Apesar que o Flamengo não teve tanto trabalho lá na defesa, né? O Vasco mal atacou, né, mano? Mas quando atacou, o Vitão tava lá. O Rossi, a roupa do Rossi pode levar lá pro roupeiro, dobrar e guardar pro próximo jogo de final de semana contra o Fluminense. Pode guardar a roupa de Rossi pra enfrentar o Fluminense. A roupa de Rossi tá limpinha, mano. Tá limpinha. Rossi não fez nenhuma defesa, nação. Nenhuma defesa o goleiro Rossi fez. Apenas uma bola que foi no gol. Apenas uma bola do Vasco foi no gol. E nem foi com perigo. Daniel Sales jogou muito bem, né, nação? Vitão, o Royal também, muita gente critica muito o Royal. É o seguinte, Royal ontem errou alguns passes no início, é normal, é início de temporada, errou alguns passes, mas Royal foi bem no jogo, na minha opinião.
Royal deu 3 cruzamentos, que foi 3 perigos de gol. Se não fosse o goleiro Léo Jardim do Vasco, as bolas que o Royal cruzou, 3 bolas foram perigosíssimas que ele cruzou na área. Uma delas foi da cabeçada de Bruno Henrique, cabeceou no chão, a bola quicou, foi no alto, o goleiro Léo Jardim do Vasco tirou de mão trocada, mano. O goleiro salvou o Vasco de uma goleada ontem, mano. Se não fosse o Léo Jardim ontem, era goleada, era 4-5-0 ontem. Vasco seria humilhado ontem, mano. Mas o Flamengo fez uma partidaça, cara. E olha só, Jorginho e Ney Arrascaeta jogou, hein? Olha só, os melhores meias do Brasil, na minha opinião, Jorginho e Ney Arrascaeta não entraram em campo. E o Flamengo jogou um futebol, cara, um futebol que me deixou impressionado. Os rivais, galera, estão com medo do Flamengo. Você pode olhar hoje as manchetes dos jornais, os jornais todos, imprensa paulista tá desesperada. A imprensa paulista tá desesperada com o que o Flamengo jogou ontem, mano. Com um time misto. Marcando a saída de bola, pressionando o Vasco o tempo todo, mano. O tempo todo pressionando. Eu nunca vi um time estrear numa temporada com apenas uma semana de treino com essa intensidade toda. Se o Flamengo jogar desse jeito nessa temporada, mano, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Os rivais estão roendo a unha, estão de cabelo em pé. Bela partida do Flamengo ontem. Olha só os números, mano. Olha só os números. Foram 32 chutes do Flamengo a gol. 32 chutes do Flamengo a gol, enquanto o Vasco deu um chute apenas. Um chute apenas do Vasco, mano. Foram 10 defesas de Léo Jardim. O goleiro do Vasco fez 10 defesas. 6 defesas lá que ele fez. 6 defesas dificílimas. Dificílimas. Sabe quantas defesas que o Rossi fez? 0. Nenhuma defesa do Rossi. Nenhuma defesa do Rossi. Escanteios. 12 escanteios do Flamengo. Cara, quem aposta em bet aí e falasse que o Flamengo ia ter 12 escanteios a favor, rapaz, ia ganhar uma grana na bet pra quem aposta em bet. Falasse que o Flamengo ia ter 12 escanteios a favor, iria ganhar uma grana, mano. Vasco não teve nenhum escanteio a seu favor, nenhum. Flamengo teve 12. Flamengo 61% de posse de bola, 61% de posse de bola, 39% do Vasco. Flamengo dominou do início ao fim. Do início ao fim, mano. Do início ao fim e jogou demais. Jogou demais. Olha só a freguesia do Vasco. Nos últimos 35 jogos de Vasco e Flamengo, os últimos 35 jogos, 20 vitórias do Flamengo, 20 vitórias do Flamengo, apenas 2 vitórias do Vasco. Olha só a freguesia. Se isso não é freguesia, mano, o que é então? E 13 empates. 13 empates. 20 vitórias do Flamengo, apenas 2 vitórias do Vasco e 13 empates. Mano do céu. Cara, o vascaíno chorou a noite toda, mano. Chorou a noite toda, com certeza. Com certeza, depois do jogo que o Flamengo fez ontem, dominando do início ao fim, eles estão chorando, falando que o Vasco só perdeu por causa da arbitragem. Vocês estão de sacanagem, mano. Vocês estão de sacanagem. O domínio amplo do Flamengo a partida inteira. Até quando o Vasco estava com 11 no primeiro tempo, o Flamengo dominou o primeiro tempo, mano. E eu gostei que o Flamengo finalizou ontem, nação. Flamengo chutou a gol ontem. Isso é uma novidade ótima para nós, flamenguistas. A gente cobrava muito finalizações. Flamengo chutou 32 chutes a gol. 32 chutes a gol, mano. Então, são 32 finalizações. Parabéns aí, ó. Parece que tá dando tudo certo que a gente pediu. Tá dando certo. Pressão na saída de bola do adversário. Chute a gol. Gostei muito disso. Efetividade. Ontem o Flamengo teve efetividade. E é isso que tem que ser, mano. É assim que tem que ser. E eu gostei, sabe por quê? Porque o Flamengo só tinha 4 titulares em campo. A maioria reservas. Garoto do Sub-20 jogando. Vitão estreando. Royal em campo. Teve o Everton Araújo também no meio de campo. Pulgar, mano. Pulgar jogou quase 90 minutos. Pulgar é impressionante. A raça, a vontade, a mesma vontade que ele teve na final da Libertadores, no Mundial de Clubes, ele teve no primeiro jogo do Campeonato Carioca. É impressionante, cara. E é assim que tem que ser, nação. É desse jeito que tem que ser.
Flamengo foi a 4 pontos no Campeonato Carioca, já está no grupo de classificação, já está no G4 do seu grupo, classificam 4 times, né? Flamengo já está com 4 pontos, já está se classificando. Mais uma vitória, Flamengo garante já vaga nas quartas de final. Flamengo tem 2 jogos, né? Enfrenta o Fluminense e depois enfrenta o Sampaio Corrêa. Enfrenta o Fluminense no final de semana, depois enfrenta o Sampaio Corrêa no mês que vem, no dia 7 de fevereiro. Então, nos 2 jogos que faltam, o Flamengo já está classificado já está classificado já para as quartas de final do Campeonato Carioca. Se não vencer o Fluminense, vence aí o Sampaio Corrêa e se classifica normalmente para as quartas de final do Carioca e se livra desse quadrangular do rebaixamento, né? Que serão 6 jogos disputados. Então o Flamengo se livra desses 6 jogos. Se livra dos 6 jogos. Muito bom mesmo, muito bom. Bela partida do Flamengo, de encher os olhos, de deixar a torcida rubro-negra orgulhosa e esperançosa para essa temporada 2026. Muito bom, nação, muito bom mesmo. Gostei do que vi ontem. Galera, agora vamos aqui, né, para as notícias do Mengão. Vamos para as informações do Mengão agora. Eu vou trazer informação aqui para vocês. Mercado da bola, tem informação sobre a novela Paquetá. Mas antes eu vou falar aqui de Michael. Olha só aqui, galera. O Santos não tem dinheiro para comprar Michael e o Flamengo não vai liberar o jogador de graça. O Santos queria contar com o Michael, né? Falou que iria pagar, as informações que o Santos iria pagar 4 milhões de dólares, mas parece que o Santos não tem din e o Flamengo não vai liberar ninguém de graça, porque o Flamengo não é não é órgão público para dar nada de graça para ninguém, né? Então, Michael aí tá no Flamengo, segue no Flamengo. Felipe Luiz falou que não conta com o jogador na temporada 2026, mas se não for vendido, né, mano, vai ter que ficar lá treinando e uma hora o Felipe Luiz pode até utilizar ele. Mas, só lembrando que Felipe Luiz já deixou claro que o Michael pode procurar outro clube. Outro jogador que pode procurar outro clube no Flamengo também é o Alan. Olha só, as negociações entre Corinthians e Flamengo pelo empréstimo do volante Alan não avançaram. O Flamengo exigia, né, o pagamento de uma taxa à vista para liberar o jogador, mas o clube paulista, devido à situação financeira delicada, não está disposto a desembolsar valores imediatos nesse formato. Cara, os clubes brasileiros, nação, tirando o Palmeiras aí, tirando o Cruzeiro, que tem lá o Pedrinho, né, para bancar o Cruzeiro, estão tudo quebrado, mano. Tem o Mirassol que tá com as contas em dias, Mirassol, outros clubes menores aí que tá com a conta em dia, mas a maioria dos grandes clubes, né, da Série A do brasileiro, ó, cara, estão todo mundo endividado e fica difícil o Flamengo negociar seus jogadores. Felipe Luiz já deixou claro para os empresários de Alan e Michael que não conta com jogadores para a temporada 2026, que eles podem procurar outro clube, mas tá difícil eles acharem outro clube para esses jogadores. Os clubes estão todos sem dinheiro, mano. Não tem dinheiro para pagar, para comprar o jogador, nem por empréstimo eles estão tendo dinheiro. Fazer o quê, né? Vai ter que aguardar aí até chegar um clube interessado que tenha din-din para levar Alan e Michael. Outra informação, nação, é sobre o Paquetá. É isso mesmo, parece que Paquetá foi afastado e não joga mais pelo West Ham. Essa é a informação, né? Olha só aqui, ó. Segundo o jornal O Globo, o West Ham já tomou a decisão de não contar mais com o meia Lucas Paquetá e negociará o jogador. Não conta mais com o jogador, hein, nação? O técnico Nuno Espírito Santo já deixou claro que o brasileiro não está mais nos planos do West Ham. Então, pelo jeito, o Paquetá não será mais relacionado para os jogos, ele não está nem treinando ele está lá no West Ham. Vale destacar que tal ação é positiva para o Flamengo, que conta com o desejo de ter o jogador ainda nessa janela de transferências. Flamengo está negociando, a novela está aí durando algum tempo já está, a nação rubro-negra já está de saco cheio com essa novela, eu também estou de saco cheio, mas informação nova tem que trazer aqui, né, galera? É o seguinte, o Flamengo está em negociação com o West Ham. A forma de pagamento que está aí não está batendo. A forma de pagamento que o West Ham quer, o Flamengo não aceita. Então, a negociação vai continuar até que chegue a um ponto de que eles entrem em acordo, né, para a vinda de Paquetá para o Flamengo.
eu ainda acho que durante essa semana, até domingo pode ter um desfecho favorável ao Flamengo. Eu acho que nessa semana ainda pode ter um desfecho aí de Paquetá, West Ham e Flamengo, e que o Meia, né, vem aqui reforçar o Mengão nessa temporada 2026. Eu sei que essa novela tá enchendo o saco já, mas fazer o que, né, galera? Tem que trazer a informação aqui pra vocês. E é o seguinte, nação, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada, deixa o like aí, deixa o hype também e acione o sininho da notificação. Mais tarde eu trago mais informações pra vocês. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera! Fui!